intencional, e eu chorando e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu cheguei em casa, a minha filha já estava dormindo, eu tinha uma babá que trabalhava na minha casa, que era a Meire, que era maravilhosa. Como eu tenho saudade da Meire, gente. Ai, meu Deus, enfim. E a Hannah estava dormindo, a Meire estava dormindo, e eu fui orar. E eu me lembro que eu chorei muito, eu me prostrei, chorei muito. Eu falei, Jesus, por quê? Por que o Senhor deixou o diabo me afrontar no meu trabalho e eu ouvi a voz de Deus? Assim como poucas vezes a gente escuta na vida, eu ouvi ele dizer: a sua música é para mim? Ah, gente, esse show é para mim? Ah, gente. Eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia nem como responder. Eu não sabia. Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Foi muito difícil. Mas eu ouvi Deus me perguntar. Passado alguns meses, então, eu estava em casa adorando a Deus e ouvindo, né? Ouvi não. Estava em casa adorando a Deus e ouvindo. Eu estava ouvindo o CD do pastor Cirilo chamado Presença da Glória. E ali estava tocando o CD do pastor, tocando o CD do pastor Cirilo, blá, 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 blá. E eu tinha o hábito de andar pela sala orando. Botava uma música e andava orando. E de repente, eu me lembro que eu resolvi ler o encarte do CD. O nome do CD, Santa Geração, Presença da Glória. Amém? Eu peguei o encarte do CD. Um encarte. Imagina assim, um papel, tá? E aí eu peguei aquele papel, assim, tem um papel aqui para fazer um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu acho algum papel, peraí. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Pronto. Peguei um papel aqui, tá? Vamos supor que isso aqui fosse o encarte, tá bom? O encarte do CD, encarte que a gente lê, tá? Pegou? Faz tanto tempo que a gente não compra, né? CD, tudo é virtual agora. Então tá. Eu tava andando com um encarte na mão pela sala e orando, Senhor, tal, Pai, em nome de Jesus, e orando pelas coisas que eu tinha que orar. Eu tinha, tipo assim, um caderninho que eu tinha vários alvos de oração. Então, eu botava ali num banco, ali na mesa, ali o caderno, e eu olhava e orava para aquilo, aí eu olhava de novo a próxima coisa e orando. E eu estava nesse dia com um encarte na mão. Eu botei o CD e fiquei com o encarte na mão. E andando, ô Senhor, e orando em línguas, e orando, e eu orava em português, e orava em línguas estranhas, e orava. E daqui a pouco eu fiz isso aqui, ó. Olhei. Quando eu olhei o CD, eu comecei a ler um texto. Tinha um texto no encarte do CD, escrito pelo pastor Cirilo. Eu comecei a ler. De repente, no meio do texto, tinha uma frase que dizia assim: Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Gente, quando eu li essa frase, foi imediatamente, como se eu recebesse um download de revelação. Abriu minha visão espiritual na hora. Aquilo entrou em mim e trouxe vida para dentro de mim. Puf! Aquilo me despertou, me acordou para algo que eu nunca tinha entendido, nunca tinha nem passado pela minha mente isso. Até aquele momento, nem eu sabia que eu achava que a música era uma criação do homem e para o homem sentir prazer. Mas a música não foi criada para o homem, a música foi criada para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? E naquele momento eu entendi, mas foi muito rápido, mas tudo desceu para a minha cabeça. E a minha visão espiritual abriu. Mas a primeira coisa que caiu na minha cabeça foi isso: meu Deus, todas as músicas existem para adorar a Deus. Infelizmente, o diabo tem música. Então, aquilo que vem do inferno não tem como quebrar a consagração. Entenderam? Então, ou vem do céu, e aí é de Deus, amém? Ou não vem do céu. E aí, Sara, é pecado a gente sentir prazer em ouvir música? Não. Se a música agrada a Deus, em primeiro lugar, não. Mas se a música não agrada a Deus,
Se aquela música agrada o inferno e você está se deliciando com ela, aí, meu irmão, aí já é um outro problema. Pegaram? Então, naquele momento que a minha visão abriu, eu vou te contar o que eu vi. Eu tive visão aberta, como se fosse hoje, eu me lembro. Eu olhei para o teto da sala da minha casa e o teto abriu espiritualmente. Foi como se fosse, gente, uma tela de um filme. Olha, quando eu era criança, eu nunca tive visão. Quando eu era adolescente, eu nunca tive visão. Eu já era uma adulta ali, eu já tinha 33 anos de idade. Entendeu? Se isso tivesse começado quando eu era criança, talvez algum psiquiatra fosse dizer que eu era esquizofrênica, que eu estava tendo surtos de esquizofrenia. Mas não, gente, eu nunca tive visão. Isso aconteceu mediante uma experiência sobrenatural que eu tive. E foi real. E foi antes de eu ler Isaías, capítulo 14, verso 11. No momento em que o céu abriu o céu dentro da minha casa, no meu apartamento, o apartamento que eu morava. Era um apartamento na rua Piragibe Frota Guiar, em Ipanema. Nunca vou me esquecer. Eu morava naquele apartamento, o céu abriu e eu vi. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Eu vi a base do trono de Deus. Era como se fosse... No meu espírito, eu entendi. A glória saía daquele lugar, era o trono. Em volta do trono parecia uma arquibancada gigantesca em volta, como se fosse assim um ginásio, era uma coisa gigantesca. Havia como se fosse uma orquestra de anjos, músicos, com instrumentos que você nunca viu na sua vida. Com instrumentos que eu nunca vi na minha vida. Havia instrumentos que a gente conhece, instrumentos que a gente nunca viu. E eles tocavam todos os tipos de música e todos os ritmos ao mesmo tempo. E os ritmos entravam um dentro do outro e era tudo perfeitamente sincronizado e não se perdia o tempo. Eles entravam um dentro do tempo do outro perfeitamente. Não dá para explicar, não era uma coisa normal. Era uma coisa sobrenatural. E ao ver aquilo, eu fiquei extasiada e maravilhada com o CD, com o encarte do CD do Cirilo na mão. Oh! Entendeu? E quando eu vi aquilo, durou minutos a visão. Tá? Foi uma coisa de minutos, mas parecia uma eternidade, porque o tempo espiritual é diferente. Enquanto eu via, eu segurava o encarte. Oh, meu Deus, que coisa linda. De repente, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: quando Deus criou o universo, Sara, ele criou a música. E ali eu comecei a chorar e me emocionar e ver, e de repente eu via uma mão, que era uma mão como se fosse a mão divina, pegando um anjo. Esse anjo estava numa posição de chefia, e aí a visão sumia e mudava. E aí eu via só essa mão estabelecendo esse anjo. E ela jogava esse anjo num lugar e dava a esse anjo algo. Eu via como se Deus tirasse dele um brilho e jogava nesse anjo. E esse anjo recebia esse brilho. E esse anjo se envaidecia. Esse brilho era o poder de inspirar melodias. E esse anjo, ele tinha uma posição de reger a orquestra. Ele era como se fosse o maestro da orquestra. Como se fosse o compositor que ia decidir ali, que ia dirigir ali a adoração para Deus. E logo depois disso, sumiu aquela mão de Deus e só ficou aquele anjo. E eu vi claramente no coração daquele anjo subia uma vaidade e vinha um pensamento, ficou claro para mim, tudo na visão eu ouvi e vi. Ele pensava assim: por que só ele, só Deus pode ser adorado? Esse anjo dizia para si mesmo: por que eu não posso ser adorado? Esse anjo perguntava: eu também quero ser, por que só Deus pode ser adorado? Por que eu também não posso ser adorado? Eu quero também ser adorado porque eu também sei fazer música. Se eu também tenho esse brilho, eu quero também ser adorado. E aí, nessa hora, eu via ele caindo, Deus expulsava ele, e ele caía,
E aí sumiu a visão do céu e apareceu na minha frente o globo terrestre, mas era bem grande. Não consigo fazer nem a circunferência aqui na tela para vocês. Mas eu vi o globo da Terra real e ele caía e ele ia ficando muito feio, muito feio, muito feio, muito feio. O nome desse anjo era Querubim da Guarda e ele se transformava no diabo. Ele se transformava no que a Bíblia chama de Satanás. E ele caía e pisava no globo da terra com as duas patas. Puf, já não era mais um anjo, ele era um demônio. E quando ele pisava, ele apontava para o céu e ele dizia: Você me baniu, né? Eu vou me vingar de você. E ele jurava uma vingança. E ele falava para Deus assim, ele prometia para Deus assim, ó: Você me expulsou e eu não posso mais estar no céu. Não tem problema. Aqui eu vou começar o meu movimento de música. Eu vou cativar os meus adoradores. E eu vou fazer os meus cultos. E eu vou roubar a sua adoração. E sumiu o globo da terra. Então a visão teve 4 partes. Primeiro eu vi o céu. Depois eu vi o globo da terra. A terceira parte foi a parte mais horrorosa de todas. Foi muito horroroso. Mas eu não entendi. Na hora que eu vi, eu não estava entendendo. Só na medida que foi acontecendo a visão que eu fui entendendo. Sumiu o globo da Terra. Puff, e apareceu um rádio. Ele flutuava na minha frente, o rádio. Ele não era desse tamanho aqui, não. Ele era bem maior, não consigo fazer a circunferência para vocês. Ele era preto. Eu me lembro como se fosse agora. E ele era igual aqueles rádios que a gente encaixa no carro. Aquele radinho antigo que se encaixa só a frentezinha no carro, sabe? Aquele aparelho que a pessoa tira a parte da frente do carro. Era aquele rádio. E ele flutuava. Ele tinha os 2 botões, um botão do volume e o do dial, de cada lado. E o rádio flutuava na minha frente. E aí eu ouvi a voz de Deus. Eu senti a presença de Deus no meu lado. Isso tudo, naquele momento na sala, ouvindo o CD do pastor Cirilo. E com o encarte do CD na mão ainda. Quando eu olhei o rádio, flutuando, eu ouvi a voz de Deus dizendo: Você quer saber aonde o diabo conseguiu chegar contra mim com o plano dele contra mim? E eu não estava entendendo nada. Ele disse: Liga o rádio. Era o Senhor dizendo para mim: Liga o rádio e você verá. Aí eu não entendi. O rádio acendeu sozinho, puff, na visão. E ele dizia: Gira o botão do rádio, e o botão começava a girar. Era como se aquele rádio, gente, fosse o rádio do universo. E o rádio começava a... e passava todo o dial de todas as rádios da Terra. E no meu espírito eu começava a discernir. E ele dizia: Conta, Sara, conta quantas rádios de música minha. Tinham bastante rádios de música de Deus. Bastante, bastante. E acabava o dial. E aí ele dizia: Agora, gira o botão de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem. Gente. Aí o negócio ficou brabo. Porque na medida que o botão começou a girar, eram milhares de rádios de música do mundo. Era muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte. Existia muito mais música do mundo do que música de Deus. Era um império de um poderio, de uma coisa tão gigantesca, dominante na Terra. E eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a entender o que ele queria me dizer. E quando acabou, ele virou para mim e me perguntou: Como foi que ele conseguiu isso, Sara? E eu chorava. E eu não conseguia responder. Eu não sabia a resposta. Eu simplesmente não sabia responder. E ele dizia: Como foi que o diabo conseguiu fazer a música dele passar na frente da minha, ser maior do que a minha e ser dominante sobre a terra? E eu não sabia dizer. Eu era uma cantora de música do mundo. Até aquele momento. Eu nem sabia responder isso. Eu chorando, meu Deus, eu não sei. E ele me disse, o próprio Deus me disse: Porque vocês ouvem, Sara. Porque vocês veem, porque vocês querem. Nesse momento,
Também veio à minha mente o entendimento do que aconteceu quando Deus formatou a terra no dilúvio. Porque no dilúvio de Noé, a terra foi formatada. Nós tivemos uma segunda chance de recomeçar. Quando Noé desceu da arca, só tinha crente na arca. Não tinham ímpios na arca. A terra inteira foi reprogramada e reformatada por crentes. O estado que nós estamos hoje, que nós chegamos hoje, nós viemos de crentes. Foram crentes que repovoaram a terra. Entenderam agora? O problema é mais sério do que a gente imagina. Quando Noé desceu da arca, ninguém cantava a música do mundo. Ninguém tocava a música do mundo. Noé levantou um altar de adoração, a Bíblia diz, e adorou a Deus. Não foi com música do mundo que Noé adorou. Foi com louvor para Deus. Amém? Então, tudo começou do zero. Mas alguém, filho de um deles, neto de um deles, ou bisneto, ninguém sabe, alguém decidiu, não, por que só Deus que tem que ser adorado? Por que eu não posso fazer uma música para mim? Para eu ser adorado? Por que tudo tem que ser para Deus? E esse foi o mesmo argumento que fez o anjo querubim da guarda cair. Por que tudo só para Deus? Entenderam? Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque o diabo, ele tem tanto ódio do que eu estou te ensinando aqui, ele tem tanto ódio de eu estar falando isso aqui. São anos que eu sei disso. Calcula aí, foi em 2003. É a primeira vez que eu estou contando isso numa mídia. Se só em 2003, se só hoje, né, em 2018, em 2003 eu recebi essa revelação, e só em 2018 eu estou contando, quanto tempo eu estou sendo preparada? E o Brasil está sendo preparado, porque são anos, desde 2003, que eu oro para poder falar isso. E nunca tive autorização de Deus, estou tendo autorização hoje. Então entenda, queridos, que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. A gente não tem nem noção do que é. A quarta e última parte, sumiu o rádio. Eu chorando. Chorando porque eu tinha finalmente entendido. Eu tinha entendido o que era o império da música na Terra. E a quarta e última parte da visão apareceu na minha frente, foi a parte mais aterrorizante. Eu vi um show, era um show secular, e tinha aquela cabeçada de gente, e tinha um palco, uma banda qualquer, que não era gospel, e Deus então falou para mim: cada show é um culto disfarçado. Olhe para esse show. Aí eu olhei. Ele disse: aí não sou eu que estou sendo adorado. Repare como eles adoram. Aí ele me mostrou a intensidade como as pessoas do mundo adoravam, como eles tinham liberdade de adoração. E ele foi me mostrando que o diabo foi tirando a liberdade da igreja. Vamos supor que aqui está a igreja e aqui está o mundo, tá? Ele foi tirando a liberdade da igreja com o passar dos milênios e foi jogando no mundo. Eu estou falando de igreja, mas estou falando lá desde o povo de Israel, porque o povo de Israel já adorava ao Senhor, com louvores ao Senhor. Então, desde lá do povo de Israel, o diabo foi já reprimindo muitas pessoas e jogando. No Novo Testamento, a partir dali, da vinda de Jesus, mais ainda, foi jogando então a liberdade para o mundo e tirando, de modo que a igreja cristã se tornou engessada, sem poder nem bater palma, sem poder pular. Chegou um ponto que não podia ter nem bateria. Outro dia eu conheci uma galera que me contou que fazia parte da Igreja Batista da Lagoinha há 40 anos atrás, e esse pessoal participou da reunião de músicos que foi pedir ao pastor Márcio Valadão permissão para comprar a primeira bateria para pôr no altar. Isso há 40 e poucos anos atrás. Quer dizer, foi ontem que a bateria entrou no altar das igrejas. Quando a Bíblia fala de tambores, a Bíblia fala de aplausos, e Apocalipse fala de aplausos no céu. Então isso é muito mais sério do que a gente imagina. É muito mais sério do que a gente imagina. O diabo ele foi tirando a liberdade, e naquela última parte da visão eu vi um show de música do mundo, um show secular, e a liberdade deles, e Deus começou a falar para mim: olha como eles foram ficando com a liberdade, como os cultos, por exemplo, o formato de culto que a gente tem hoje, o certo era no momento do louvor e da adoração, toda a igreja ir para frente, celebrar, dançar. O certo era você poder dançar. Mas não vai ter ordem e decência?
estabelece. Na frente do altar, todo mundo pode dançar. Quem quiser dançar, vem para frente do altar. E dá liberdade para quem quiser dançar, celebrar, pular, bater palma, glorificar no momento do louvor e da adoração. Isso é o que a gente deveria fazer, mas não. Nossos cultos são engessados, mas vai ver o show do mundo. A pessoa que está no mundo, muitas vezes, está andando na fé mais do que a gente na igreja. Por quê? Porque o cara toma umas goró lá, ele entra para dentro da porta do show, ele deixa os problemas dele para fora, ele adora, entre aspas, com toda a intensidade dele. Muitos de nós crentes não somos capazes de entrar dentro de um culto e deixar nossos problemas para fora para adorar com toda a intensidade. Nós não percebemos como nós temos sido roubados e saqueados na adoração, como temos sido roubados. É muito sério. Nessa última parte da visão foi horrível, porque eu vi isso e Deus me mostrou. Eu vi um espírito, ele tinha mais ou menos 6 metros de altura, ele vinha, ele parecia um vulto, da cor de uma fumaça bem, bem escura, cinza, bem escuro assim, uma fumaça preta assim, bem escura, e ele ia voando e ele subia no altar, ele ficava por detrás da banda, e enquanto as pessoas celebravam, ele recebia a adoração. Foi horrível. E Deus foi falando comigo ali, falando que shows são cultos, e eu falei, Deus, o que é isso? Naquele dia eu fiz uma aliança com Deus que eu nunca mais ia escutar música do mundo, nunca mais ia ouvir música do mundo, nenhuma. Foi muito difícil, muito difícil. Foi muito difícil. Eu pensei que eu fosse ter um troço. Porque aí eu comecei a reparar aonde tocava a música do mundo. Em tudo tem música do mundo. No celular, se você vê, vem com música do mundo instalado. No computador vem com música do mundo instalada. No elevador toca a música do mundo. No avião que você vai pegar toca a música do mundo. Às vezes dentro do ônibus toca a música do mundo. Num restaurante, às vezes está tocando música do mundo. Aonde você vai no mercado, está tocando e nunca é louvor. Por quê? Porque existe aí um império que foi construído. O primeiro a começar a compor músicas do mundo, antes do dilúvio, foi um descendente de Caim chamado Jubal. Diz a Bíblia que ele foi o criador dos instrumentos de música. E não era de adoração a Deus, entendeu? Ele era descendente de Caim. Era para o prazer humano. Ainda que nós podemos sentir prazer naquilo que agrada a Deus, mas nós não devemos colocar o nosso prazer na frente de Deus, jamais. Amém? E ali, a partir daquele momento, queridos, que eu tive aquela visão, foi muito difícil para mim, porque eu não tinha coragem de contar isso para as pessoas. Eu fiquei 1 ano indo ministrar nas igrejas, comecei então o meu ministério, né? Foi em 2003 que eu comecei, e eu comecei a ministrar nas igrejas e eu não tinha coragem de contar isso para as pessoas. Eu falava, vão me rechaçar, vão. Eu nunca ouvi nenhum pastor pregar sobre isso, eu nunca ouvi nenhum pregador falar sobre isso, e eu fiquei com medo de contar isso para as pessoas, enfim. Depois de 1 ano ministrando, o Senhor me apertava e me pressionava nas orações. Eu sentia um aperto no meu peito. Enquanto eu orava, eu sentia Deus me pressionando, eu sentia como se Deus estivesse triste comigo. E eu falava, Senhor, por que eu estou sentindo essa angústia? E ele falava para mim, você vai falar? E eu dizia, Senhor, eu não quero ser rejeitada. E ele dizia, você precisa entender que se precisar ser rejeitada para me obedecer, você vai ter que ser rejeitada. E eu dizia, não quero, Senhor, eu não quero, já enfrento muita luta. E foi 1 ano de preparação. Finalmente eu tomei coragem. E eu me lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso foi numa igreja lá em Niterói. Eu tomei coragem, era um culto de manhã, e falei. E eu me lembro que o que Deus fez naquele culto foi a coisa mais sobrenatural. As pessoas caíam pelo chão, sendo batizadas com o Espírito Santo, chorando, quebrantando, confessando pecados. Eu não precisava fazer nada, eu não precisei nem me mexer. O poder de Deus foi manifestado naquele lugar de uma maneira tão poderosa. Eu simplesmente tive que obedecer, mais nada. Eu só obedeci. E ali, a partir daquele momento, então eu tomei coragem. Eu fui encorajada pelo Senhor. Sofri muitas rejeições, tá? Principalmente de pessoas do meio evangélico. Mas os testemunhos na vida das pessoas que diziam constantemente, eu nunca tinha conseguido romper,
Depois dessa libertação, eu rompi. Eu nunca tinha conseguido mudar. Depois dessa libertação, eu mudei. Eu nunca tinha tido minhas vontades transformadas nessa área tal. Depois que eu abri mão da música do mundo, minhas vontades mudaram em tal e tal área. Então, eu fui vendo os testemunhos e os testemunhos das pessoas foram me fortalecendo e me encorajando para eu continuar a falar sobre isso. Na medida que eu fui continuando, eu fui mergulhando no conhecimento e fui descobrindo mais textos que falavam sobre esse assunto. E fui entendendo como isso é grave e sério ainda mais. E fui me aprofundando mais e fui compreendendo por que, que há tanta resistência nesse assunto. Por que ninguém quer falar desse assunto? Porque esse assunto, ele é um assunto que ele não traz glamour. Esse assunto, ele confronta a nossa infância. Ele confronta o playlist da nossa infância, as memórias da nossa alma que a gente tem com certas músicas. A gente não quer abrir mão, a gente se apega como se fosse uma droga, um vício. Não, você não vai tirar isso de mim. Eu não vou abrir mão disso. É assim. O ser humano é assim. E aí foi quando Deus começou a falar comigo e dizer: muitos não me amam o suficiente para abrir mão desse prazer por mim. Fale disso para as pessoas, fale disso para as pessoas. E eu comecei a entender a palavra. Né? Jesus disse: quem quiser, Mateus 16, 24, 25, quem quiser vir após mim, quem quiser vir atrás de mim, quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, é quem quiser, não é obrigatório, é para quem quiser. Então, eu falei, eu quero, Senhor, e eu vou falar porque sei que tem outras pessoas que querem. Amém? Amém ou não amém? Deixa eu ler um pouquinho os comentários de vocês e eu quero ler com vocês aqui o texto de Isaías capítulo 14, tá? Quero ler inteiro esse texto com vocês, porque eu creio que esse texto vai ser bênção para todo mundo. Amém ou não amém? Amém? Deixa eu ler um pouquinho os comentários de vocês. Espera aí. Se o compositor é crente, se o compositor tem o Espírito Santo, então o espírito que está na vida daquele compositor é o espírito que inspira ele. Então, qual é o espírito que inspira o compositor? Vou beber água, peraí. Se o compositor é cristão, mas não é. É cristão, não, desculpa. Se o compositor é cantor secular, mas ele canta uma música cristã, beleza. Outro dia eu estava escutando a música que a primeira vez eu fui liberta. Liberta não, desculpa. Que a primeira vez eu fui tocada pelo Espírito Santo. Eu estava escutando essa música. A primeira vez que eu fui tocada pelo Espírito Santo foi ouvindo uma música gospel cantada por uma pessoa do mundo. Eu estava na apoteose com um cara que eu namorava. E nós estávamos, eu e o Maurício, que era o cara que eu namorava nessa época, e ele deve lembrar desse show. Foi o show da Whitney Houston, que era desviada. No meio do show, a Whitney começou a cantar Jesus loves me. Yes. Você já ouviu essa música? Jesus loves me. Yes. Já ouviu? Essa música é um louvor. E ela começou a cantar esse louvor. Quando ela começou a cantar, eu e o cara, eu e ele, a gente começou a chorar tanto, tanto, tanto. A gente não era crente, não. Eu não era crente, não. Penso tanto que eu era endemoniada. Mas a gente chorava tanto, tanto. Por quê? Porque como aquela melodia veio do céu, foi inspirada por Deus, a Whitney começou a se emocionar cantando. Não é quem canta, gente, o problema. O problema é quem recebeu. Entenderam agora? Esse é o problema. Exatamente, Fabiana. 1994,
Eu me converti em outubro de 97, só para você ter uma ideia. Então foi 3 anos antes de eu me converter. Eu era bem endemoniada. Então, assim, quando a pessoa começa a cantar louvor, já é um chamado de Deus. Por exemplo, tem uma banda de forró que eles gravaram, sem a minha autorização, inclusive, a minha música Se Eu Pudesse, e começaram a cantar em forró pelo Brasil todo. Um ano depois, o casal que cantava se converteu e saiu da banda de forró. Vocês acreditam nisso? Se não me engano, era gatinha, garota manhosa, gatinha manhosa, uma coisa assim. Eles gravaram a minha música Se Eu Pudesse em forró. Eles cantavam no show deles. Não tem como uma pessoa cantar um louvor e não ser ministrada. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui gravar o clipe de Se Eu Pudesse, que eu estava sentada assim, ó, na cadeira da maquiagem e 2 rapazes fazendo os babyliss, que meu cabelo é todo desse tamanho de cacho no clipe. E aí esses 2 rapazes, maquiadores, cabeleireiros, estavam fazendo meu... E eu estava assim, ó, na cadeira de maquiagem, de olho fechado, e eu estava cantarolando um louvor da Ana Paula Valadão. Senhor, estou aqui. Na, 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 na. Entendeu? Só assim, baixinho. Os 2 rapazes estavam fazendo meu cabelo, ó, enrolando, babyliss. Eles começaram a chorar, ouvindo eu cantarolar, falar, ai, isso que você tá cantando, tá mexendo aqui comigo. Os 2 começaram a chorar. Por quê? Porque o louvor liberta. Por isso que Davi, quando ele começava a tocar a harpa, que não tinha letra, não é a letra que ministra, é a sequência melódica. Quando Davi começava a tocar a harpa, o demônio saía de Saul. Entenderam? Não é a letra que ministra, é a melodia. Então, por exemplo, Mozart. Mozart era crente, gente. Mozart era super endemoniado. Mozart era super endemoniado, gente. Mozart não era crente. Vai ouvir Mozart, você vai ver como é que você vai ficar deprimido. Tá? Não é pecado usar maquiagem? O assunto não é esse da live. Vamos fazer uma live outro dia só para falar de maquiagem? Não, não é pecado usar maquiagem. Esther, na Bíblia, devia com certeza ter usado muita maquiagem para encontrar com o rei Assuero. Entendam que, se vocês começam a escrever nome de bandas seculares, eu posso falar de Mozart e de Beethoven porque os caras já morreram tem séculos, ok? Mas eu não posso ficar falando de outras bandas aqui. Eu tenho que ter um mínimo de consideração para as pessoas que elas não têm consciência. Eu também não tinha consciência. Então a gente não pode condenar essas pessoas, porque nem Deus condena. A palavra é muito clara quando ela diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá? Por exemplo, nenhuma música que foi inspirada por alguém que é endemoniado deve ser ouvida, tá? Nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, tá? Tem bandas que são satânicas assumidas. Vocês sabem aí que tem. Meu cunhado, o Brinco, me contou que tinha uma banda de rock que o cara pegou, em plena luz do dia, num festival, pegou uma mulher aqui da como é que se fala? Aqui do público, aqui. Tirou aqui do público, a mulher jogou no palco, puxou as calcinhas da mulher, jogou ela na caixa de som, assim, ó. Tirou as calcinhas e começou a ter relação sexual com a mulher em cima do palco e todo mundo delirando. Uma banda dessas de metal pesado do inferno, porque o rock não é do diabo. O diabo não criou nenhum ritmo, nem o funk, nem o samba, nem o rock, nenhum ritmo é dele. Todos os ritmos são criação de Deus. Só que quem inspirou, por exemplo, eu tenho um CD de pagode do Vaguinho que é maravilhoso, que ele se converteu, não é isso? Amém? Ele se converteu. E são sambas que Deus deu para ele. Samba é uma música do céu, gente. É alegria pura. Entendeu? Ah, mas aí quando toca o samba, você samba e rebola até lá embaixo? Claro que não.
Se eu tiver que sambar e rebolar até lá embaixo, eu vou fazer isso em 4 paredes pro meu marido. Amém? Eu danço assim, não rebolo, entendeu? Amém, gente? Não pergunte sobre outros temas, nós estamos falando sobre esse tema, tá? Aí alguém falou que gosta de Cassiane Lauriette e outra cantora aí dessas do fogo. Dessas cantoras, eu gosto da Cassiane. A Cassiane, para mim, porque eu conheço a Cassiane, conheço ela como pessoa. E a Cassiane, eu já conversei sobre isso com ela. Ela não escuta música do mundo, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que eu sei que é uma pessoa consagrada por Deus, mas eu já não conheço as outras, tá? Eu não conheço as outras. Enfim, tem que tomar cuidado. O fato é, todo mundo que você for ouvir, você tem que conhecer a vida da pessoa. Você tem que ver quem é essa pessoa. Essa pessoa tem o Espírito Santo? Amém? Só isso. Amém ou não amém? Vamos terminar e vamos ler. Vamos ler. Quero ler com vocês agora o texto de Isaías, capítulo 14, completo. Vou trocar de óculos, porque esse aqui eu não dou conta de ler letrinha da minha Bíblia. Entra aí. Isaías, capítulo 14, verso 11. Você vai ver que tudo que eu tive a visão está na Bíblia. Olha para você ver o que diz desde o verso... Prendeu o cabelo, não? Um pouquinho? Tá muito perua, né, esse cabelo? Prendeu um pouquinho para ler? Rapidinho, vai. Só para ler, para não ficar aquele cabelo caindo na cara. Né? Prender rapidinho. Isaías, capítulo 14, verso 11. Nós vamos ler agora. Tá? Abre aí tua Bíblia. Derrubada está na cova. Quem está vendo, quem está tendo essa visão é o profeta Isaías. Isaías está tendo uma visão do diabo. Como é que a gente sabe que é o diabo que ele está vendo? No texto, você tem que ler o contexto para você entender do que está falando. Texto fora de contexto vira pretexto. Então, vamos ler o contexto. Diz assim: derrubada está na cova, no Seol, no inferno, a tua soberba e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, gusanos são vermes, e os vermes são a tua coberta. Ou seja, Isaías vê o diabo num lugar que tem verme por cima e por baixo, um lugar que é o inferno. E Isaías fala que lá nesse lugar, junto com o diabo, está a soberba dele e a música dele. Presta atenção. Tem música com o diabo dele lá no inferno. Música dele no inferno, tá? Diz assim, verso 12 agora, tá? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Presta atenção agora nisso. Só 2 pessoas foram chamadas de estrela da manhã na Bíblia. Jesus, Apocalipse 22:16, ele se identifica dizendo que ele é que é a estrela da manhã. Ele deixa por último, quem ri por último, ri melhor. É o último capítulo da Bíblia, um dos últimos versículos da Bíblia, tá? Apocalipse 22 é o último capítulo de Apocalipse. O último capítulo de toda a Bíblia. Um dos últimos versículos, verso 16. Jesus se identifica dizendo, eu sou. Ele diz assim, eu sou a resplandecente, a brilhante estrela da manhã. E ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. Ou seja, eu sou o filho de Davi, judeus. Ele está falando para 2 povos ali. Judeus, eu sou o filho de Davi, eu sou a descendência de Davi, eu sou a raiz de Davi. Tá? E aí ele fala para o resto dos povos que não seguia os ensinamentos judaicos e que não tinha o pensamento dos judeus. Ó, o resto dos povos que busca o quê? As estrelas, busca o quê? Entendeu? Nas ciências, busca o quê? Ídolos. Aí ele fala para 2 povos. Porque para Deus é assim, na cabeça de Deus é assim. O povo que tinha aliança com ele eram os judeus. E o resto do povo. Ele divide assim, na cabeça dele é assim. Você vai ver em toda a Bíblia. Judeus e não judeus, judeus e gentios, judeus e ímpios. É assim na Bíblia. É assim que Deus pensa. Então, lá em Apocalipse 22:16, Deus fala do jeito que ele fala. Eu sou, primeiro para o povo judeu,
a raiz é a geração de Davi, ô povo judeu, eu é que sou o Messias. E agora ele vai falar para o resto da humanidade, ó, e eu sou a brilhante, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Eu que sou a estrela. Para de procurar outra estrela, outro ídolo, outro Deus. Eu sou a estrela, tá? Então, só duas pessoas foram chamadas de estrela: Jesus e o diabo. Então, olha que coisa sinistra. Por que que Isaías fala isso? Deus deixou ele falar tudo isso aqui. Por que que o diabo foi chamado de estrela da manhã? Lembra da visão que eu tive? Lembra que na visão, na parte do céu, eu via Deus tirando um brilho e dando para ele? Esse brilho era a capacidade de Deus, que Deus compartilhou com ele. Deus deu um pedaço de um dom para ele, de inspirar melodias. E depois daqui eu vou ler com você um outro texto que respalda mais ainda isso. Segura aí. Nessa hora, olha o que que aconteceu. Todo mundo chamava ele de aquele que se assemelha à estrela da manhã. Entendeu? Então, quando ele é chamado assim, ô estrela da manhã, ô estrela da manhã, não é que ele é a estrela da manhã, é que ele se assemelhava à estrela da manhã. Vocês estão entendendo isso? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram pessoas chamando assim, ô moleque, para criança. Já viram isso? Vocês já viram alguém falar assim, moleque, ô moleque? Vocês já viram? Vocês sabem a origem da palavra moleque? A palavra moleque é originada da palavra Moloque. E vocês sabem o que é Moloque? Vocês sabem quem era o deus com D minúsculo? Moloque era um deus pagão que recebia crianças mortas, queimadas na sua estátua de sacrifício. Ou seja, Moloque é um demônio. Ok, gente? Moloque é um demônio. Então, quando uma pessoa, na maior inocência, fala, ô moleque, o que a pessoa está falando? Ela está dizendo assim, ei criança que vou te jogar pro Deus Moloque. Por quê? Virou moleque, porque com o passar dos séculos e milênios e séculos, as pessoas usavam essa palavra moleque, moloque, moleque, para assustar as crianças, que nem bicho-papão. Ó o bicho-papão, ó o bicho-papão, entendeu? Então, moloque era tipo assim, era a forma como eles assustavam. Vou te levar pro Deus Moloque. Ó, Moloque, ó, Moloque, ó, Moloque virou moleque. Olha aí, moleque. Entenderam a transformação da linguagem com o passar de milênios e séculos? Aqui é mais ou menos esse exemplo. Aquele que parecia com a estrela da manhã. No final estávamos, é a estrela da manhã ali, aquele que parece com a estrela da manhã. Não, ele é aquele que tem um pedaço da estrela da manhã, aquele que tem um brilho parecido com o da estrela da manhã. A estrela da manhã e ele tem um brilho parecido. Ele tinha algo que ele recebeu de Deus. Por isso ele se chamava aquele que se assemelha com a estrela da manhã. Entenderam isso? Olha o que diz, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Alva e estrela da manhã são sinônimos. Ou seja, ele é filho da verdadeira estrela da alva. Ele é filho, ele nasceu, ele foi criado porque ele era anjo, filho dessa estrela, criação dessa estrela. Ele era anjo antes de ser diabo. Como caíste. Não, aí ele fala assim: como você foi lançado por terra, porque ele se ensoberbeceu, quis tomar o lugar de Deus. Ó, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias, verso 13, presta atenção que vai mostrar o que eu vi na visão. Eu nunca tinha lido isso quando eu vi na visão. Olha só, verso 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Olha o pensamento dele, ó. Coração na Bíblia é alma, é mente, pensamento, ó. Tu dizias no teu pensamento: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Quem é a estrela? As estrelas, no plural. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus é a estrela. Ele é o superstar. Amém? Eu subirei ao céu, verso 13. Acima das estrelas de Deus, olha o diabo falando, ó. Exaltarei o meu trono, ele queria ser adorado no lugar de Deus, ó. E no monte da congregação me assentarei. Monte da congregação fala do altar. Presta atenção agora nisso. Por isso que diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? É a mesma coisa do altar hoje das igrejas.
aquele que tem mãos limpas e coração é vontades e pensamentos puro. Por isso que para subir no altar não é qualquer um, tem que ter vida em santidade. Olha o que ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, ele diz assim no verso, nas extremidades do norte, verso 13, né? Verso 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu vou subir, eu quero tomar o trono dele, eu quero tomar o altar dele, eu quero tomar no lugar dele, eu quero estar no lugar dele, eu quero tomar e tirar o lugar dele, e eu quero ser semelhante a ele. No verso 15 é a resposta de Deus para ele. Contudo, no entanto, o que você vai ser? O que vai te acontecer? Você será precipitado. Precipitado significa arremessado para o reino dos mortos, para o mais profundo do abismo ou do Seol, que é o inferno, que é o mesmo lugar do verso 11, é o mesmo lugar do verso 15. Então, aqui nesse texto mostrou que o diabo queria roubar a adoração de Deus, sim. Ele queria tomar o lugar de Deus, sim. E que se a gente não vigiar, esse mesmo espírito vem no nosso coração nos setar. Agora vai para Jeremias, capítulo 28. Tá bom? Que agora eu vou te mostrar na Bíblia o texto que fala, que respalda. É Jeremias? Não, não é Jeremias nada, tô doidinha. É Ezequiel. Tem hora que a idade bate, sabe? Aí eu não lembro. Ezequiel. Ezequiel 28, tá bom, gente? Por favor. Em Ezequiel 28 mostra, para mim, é um dos meus favoritos textos. Mostra Deus falando com o diabo, falando para ele, para o diabo, algumas coisas. Desde o verso 2, olha, diz assim: filho do homem, quem está falando com o profeta Ezequiel é Deus, né? Aí Deus diz assim, ó, o Ezequiel, ele chama Ezequiel de filho do homem. O filho do homem, diga para o príncipe de Tiro. Príncipe de Tiro era o diabo aqui. Como é que você sabe? Pelas coisas que ele começa a falar, pelo contexto. Ele diz assim, diga para o príncipe de Tiro que assim diz o Senhor. Quer dizer, não é mais o homem que está falando. Não é Ezequiel falando com o diabo, é o Senhor falando com o príncipe de Tiro, com o diabo. E aí o Senhor fala, visto que se eleva o teu coração e você diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus eu me assento no coração dos mares. Ou seja, Deus está falando de novo para o diabo que queria sentar no lugar de Deus, no trono de Deus, tomar o lugar de Deus, entenderam? De novo, Deus revela para um profeta que o diabo quis tomar o lugar de Deus. Aí Deus responde. É muito fantástico, porque ele fala assim, depois da vírgula, né? E Deus fala para ele, você diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, vírgula. E aí Deus responde, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Ou seja, você ainda acha que você é Deus, mas você não é Deus, ok? No verso 3, Deus continua falando com ele, ó. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Ou seja, é mais sábio que um homem dos mais sábios da Bíblia. O mais sábio era Salomão, né? Mas Daniel era muito sábio também. Então, ele fala, tu és mais sábio do que Daniel. Por que o diabo era mais sábio que Daniel? Por que ele é mais sábio que Daniel? Porque ele não é humano, ele é um espírito milenar. Então, ele sabe de coisas que praticamente ninguém sabe, entendeu? Então, assim, se você e eu entendermos que o mundo espiritual tem, graças ao Senhor, né? Para cada um demônio, 2 anjos, a gente não fica tão apavorado. Mas a gente tem que saber que existe, entendeu? Existe um ser maligno que a gente não pode menosprezar o que ele pode fazer. A gente tem que andar vigiando, tá? Ou seja, ele tem conhecimento
que a gente não tem, que a gente é humano. Aí olha o que Deus fala, ó, e não há segredo algum que possa se esconder de ti. Olha o que Deus fala, que o diabo está vendo aquilo que as pessoas fazem, achando que podem esconder. Sinistro. Verso 4. Deus continua falando para o diabo, ó, do diabo, ó. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Ou seja, ele tem um conhecimento de artes fortíssimo. Ele tem um mercado, ele movimenta milhões pelo mercado dele. Verso 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Ou seja, ele tem um comércio, ele tem domínio sobre um comércio, ele faz um trabalho de comércio mesmo. Agora vai lá para o verso 12. Olha agora, Deus vai falar dele antes dele ser diabo, quando ele era um anjo chamado querubim da guarda. Agora presta atenção. Por quê? Porque nessa parte eu vou te comprovar, teologicamente, vou te dar base teológica, que ele era o anjo querubim da guarda, antes de ser o diabo, ele era o primeiro músico e sacerdote do céu. Não existia outro antes dele. Ele foi o primeiro a ser criado. Por quê? Porque diz que ele era o sinete ou o aferidor da medida, o sinete da perfeição, ou aferidor da medida, ou o selo da perfeição. O que quer dizer isso? Significa anjo modelo do céu. Ele foi o primeiro que ficou perfeito e que Deus falou: você é o anjo modelo, vou fazer todos a partir de você. Olha que loucura. Verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diga para ele: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição. Outra tradução. Tu és o aferidor da medida. Outra tradução. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ou seja, ele era lindíssimo. Verso 13, para vocês terem certeza de que não está falando de um ser humano, no verso 13 ele começa a escrachar, ó. Ele diz assim, ó. Começa no verso 13 assim, ó. Tu estavas no Éden, no jardim de Deus. E agora ele fala o seguinte, ó. De todas as pedras preciosas, olha aqui, ó. Tu te cobrias. Lembra da roupa do sacerdote? Lembra dos sacerdotes do templo, lá do Antigo Testamento? O que tinha aqui, ó, que cobria o peito? Um negócio chamado peitoral, era uma placa sacerdotal chamada peitoral. E aqui, em cima do peitoral do sacerdote, ficava o quê? Pedras o quê? Preciosas. Ele vai descrever agora a placa sacerdotal que foi feita na primeira roupa sacerdotal do céu para ele. Preste atenção, é Bíblia, não é Sarastiva, é Bíblia. Diz assim, estavas no Éden, verso 13. Estamos lendo Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, olha o peitoral, te cobrias, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspis, safira, carbúnculo, esmeralda, de ouro, se te fizer os engastes e os ornamentos. Tem uma outra tradução que diz assim, pífaros e tambores se faziam em ti. Aí diz assim, agora todas as traduções se encontram idênticas, diz assim, no dia em que foste criado, no dia em que você, querubim da guarda, foi criado, foram eles preparados. Todos os instrumentos musicais foram preparados e a roupa sacerdotal foi preparada no dia que ele foi criado. A Bíblia acabou de te revelar que ele foi o primeiro anjo do altar do céu a adorar ao Senhor, o anjo modelo do céu. Por quê? Vou responder agora nesse texto aqui para vocês uma pergunta. Por quê? Não tem ninguém igual ao povo do louvor para ser atacado dentro da igreja. Por que o ataque maior que existe para desviar é o povo do altar? É pastor, é pregador, é quem sobe para cantar, para louvar, para tocar. Por quê? Porque o diabo odeia quem sobe no altar. Porque ele nunca mais pode subir para adorar a Deus no altar. Então ele tem ódio
de nós que subimos para adorar a Deus no altar de Deus. Vocês estão entendendo? Não é brincadeira. Isso é um assunto sério, é bíblico. Ah, ainda estou com dúvida, ainda estou achando que não é do diabo que está falando. Vai para o verso 14 que sua dúvida vai acabar. Diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido e eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Olha o altar de novo. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. É inevitável lembrar do filme Embalos de Sábado à Noite com o John Travolta, né? Enquanto ele anda na pista da dança, a pista da dança acende, né? O brilho das pedras. Isso me lembra na hora aquilo ali. Aquele filme foi um sucesso tão grande, tão estrondoso, que vocês não têm ideia. A trilha sonora daquele filme, ela é famosa até hoje. A trilha sonora daquele filme arrebanhou multidões para as baladas e para as boates. Verso 15, Deus continua falando dele, quem ele era um anjo lindíssimo, ele era perfeito, até que a iniquidade entrou nele. O que é iniquidade? Para vocês entenderem bem fácil. Todo pecado do qual a gente não se arrepende se torna em nós uma iniquidade. Então ele pecou e não se arrependeu. Então isso virou iniquidade. Olha o que diz verso 15. Perfeito tu eras nos teus caminhos desde o dia que você foi criado, até que se achou em ti iniquidade. Em ti se achou iniquidade. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio. Comércio fala de produção. O que ele produzia? Música. Ele era músico. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Eu quero tomar o lugar de Deus. E pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, olha a queda dele, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Ele caiu. Tá? E elevou-se o teu coração, verso 17, por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A sabedoria dele era a música. Ele corrompeu a música dele, por causa do resplendor dele. Aí Deus diz assim, ó, lancei-te por terra, diante dos reis, nós somos os reis. Porque Deus fez a gente reino e sacerdotes. Amém? Amém ou não amém? Diante dos reis te pus para que te contemplem. Não é para a gente seguir ele, não. É para a gente ver aí, ó. Ridículo diabo. Entendeu? Verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. Por que é injusto? Porque você já viu que a música do mundo é muito mais bem produzida, tem muito mais dinheiro, os clipes deles têm muito mais dinheiro, eles movimentam muito mais dinheiro que a música gospel, a produção deles é muito melhor do que a nossa. É injusto. É injusto. É injusto, eles fazem tudo com tudo do melhor. Olha o que ele diz, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinzas. O Espírito Santo saiu dele. E te reduzia a cinzas sobre a face da terra, aos olhos de todos que te contemplam. Isso me faz lembrar aquele texto que fala que o fogo vai provar se a obra é pedra preciosa, ouro ou se é palha seca. Ele não tinha mais nada que prestasse. Então, quando o fogo passou nele, só deixou cinza, porque ele já estava todo podre. Verso 19, eu, Sara Shiva, interpretação particular. Eu creio que é o Vale de Megido aqui. Eu creio que Ezequiel teve uma visão do fim do último dia do diabo. Porque diz assim, verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos, somos nós, estão espantados de ti. Ele viu todo mundo assustado com o que ia acontecer com o diabo. Vens a ser um objeto de espanto e jamais voltarás a existir. Você vai ser aniquilado para sempre. Ou seja, verso 19 é o último dia dele, é o fim dele para sempre. Então, ele tentou tomar o lugar de Deus, ele tentou roubar a adoração de Deus, e por conta disso, ele foi banido e ele vai ser destruído para sempre. E junto dele, a harpa enganadora dele vai ser destruída também. Então, eu quero que vocês entendam, fechando a Bíblia aqui agora, você pode fechar a sua Bíblia, eu quero que vocês